Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Apenas Esportes. Eu sou o Tom Schibel e aqui comigo, como sempre, está o meu parceiro, o Rei Guerra. Fala galera! Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Campeonato Mundial de Basquete, que começa no próximo sábado, dia 30 de agosto. Já com a seleção brasileira entrando em quadra já nesse sábado, num horário ótimo pra gente assistir aqui do Brasil. Na verdade, eu acho que começa na prática pra nós aqui no domingo, né? Porque começa na madrugada, na madrugada do sábado pra domingo. No Brasil, acho que sim. Não é? Os Estados Unidos não joga domingo de manhã, não é isso? E o Brasil joga na madrugada de sábado? Isso, mas tem os primeiros jogos, se não me engano, são tipo às 4 da manhã ou coisa assim. Vamos ver. Tá certo. Isso mesmo, o Brasil joga na manhã de domingo já, né, na madrugada, manhã de domingo, 5 da manhã, e os Estados Unidos estreiam também no domingo, daí no horário bem mais acessível, 9h30 da manhã, então... Não, foi mal, fui eu que errei. É na madrugada da sexta pro sábado, então tava certo, começa no sábado. Isso, o campeonato começa no sábado, mas Brasil e Estados Unidos entram em quadra no domingo. O Brasil, nesse horário péssimo, de 5 horas da manhã, e os Estados Unidos num horário bem mais acessível para quem quiser ver a estreia da seleção americana, às 9h30, estreando contra a República Tcheca, né? Vai ser a primeira participação da República Tcheca no Campeonato Mundial de Basquete. E hoje a gente vai falar sobre todo o campeonato, é claro, mas nosso principal objetivo aqui é falar sobre essa seleção dos Estados Unidos, né? E tanto por isso que o título do vídeo que você está vendo aqui, né? Esse é o pior time dos Estados Unidos da história recente. A gente acredita que sim, e vamos dizer o porquê. Primeiro, antes de passar a bola pro Rê, eu vou falar rapidinho desse elenco norte-americano que vai estar representando os Estados Unidos nessa próxima Copa do Mundo. Então vamos lá, em ordem alfabética, por sobrenome, os jogadores da seleção norte-americana desse próximo Mundial. Harrison Barnes, um ala de força do Sacramento Kings. Jaylen Brown, um shooting guard também ala de força do Boston Celtics. Joe Harris, também pode jogar tanto na 2, na 3, shooting guard e ala de força do Brooklyn Nets. O Brook Lopez, o pivô do Milwaukee Bucks, fez uma ótima última temporada na NBA. Chris Middleton, um dos únicos dois All-Stars um dos únicos dois All-Stars dessa liga. Chris Middleton do Milwaukee Bucks. Joga na 2 e na 3 também. Shooting guard, small forward, ala armador e ala de força. Donovan Mitchell, pra mim o principal talento desse time norte-americano. Isso é porque você tá ignorando o próximo nome da lista. Ele, o mito que vai em busca da sua segunda medalha de ouro consecutiva em mundial, Mason Plumlee, mito. Do Denver Nuggets, pivô do Denver Nuggets. Marcus Smart, mais um jogador do Boston Celtics, armador. Jason Tatum, outro jogador do Boston Celtics, né, praticamente um puxadinho da franquia de Boston. Eu não sou torcedor do Celtics, mas como Boston é a principal e mais maravilhosa cidade dos Estados Unidos, dá pra entender a opção do principal e mais maravilhoso treinador do mundo de basquete. A principal e mais maravilhosa, fora todas as outras. Miles Turner, um outro pivô do Indiana Pacers. Kemba Walker, o quarto e último jogador do Boston Celtics. E ele, o principal jogador de basquete da atualidade, Derrick White. E o mais bonito também, do principal time do mundo, a franquia mais bonita, mais gloriosa, mais respeitada, mais odiada e mais admirada, San Antonio Spurs, do Texas, Estados Unidos. Esqueceu de mais irrelevante. E sem falar, né, a principal grande estrela desse time, agora eu vou continuar puxando a sardinha pro meu lado, mas agora falando a verdade, o Greg Popovich, na verdade é essa. Por isso que a gente vamos discutir aqui se esse time dos Estados Unidos não é tão bom, porque quando o treinador, por mais que seja o principal treinador da história da NBA, é a figura mais conhecida do time, é porque talvez esteja faltando um pouco de talento nesse time. E seus auxiliares também, né? Steve Kerr. Eu achei que a enfermeira Nick Nurse era auxiliar também, não tá? Segundo a Wikipédia. Segundo a Wikipédia aqui, nossa fonte. A enfermeira Nick não tá, o Nick Nurse. Mas enfim. E aí, Rê, o que você acha desse time? Bom, a comissão técnica é sensacional, né? Mas fora isso, deixa a desejar. O Harrison Barnes, todo mundo já sabe. Preguiça só de pensar nele. Exatamente. Era aquele jogador que fez parte do primeiro título aí dessa última leva do Golden State Warriors. Um cara que tinha um vertical sensacional, pulava demais, conseguia fazer umas jogadas que chamavam a atenção, tinha um highlight reel legal, melhores momentos.
mas Combinando já não... com bom arremesso, né? É bom dizer que... exatamente. Mas já não tá mais exatamente no auge dele, não. né? E não evoluiu, né? Não evoluiu. Não alcançou o que esperavam que ele alcançasse. Daí você tem Jaylen Brown, até interessante. Joe Harris, um sensacional arremessador de 3. Aliás, essa é uma coisa que não vai faltar muito nesse time. É o tipo de jogador que sempre parece que tem nesses elencos, né? Que não se lembra do Mike Miller lá atrás, né? Exatamente. O Mike Miller, o grande... Michael Redd. O arremessador descalço. Sensacional. Mas nesse time não vai faltar isso. Espaçamento não vai faltar. Brook Lopes, Chris Middleton. Até o Donovan Mitchell também arremessa bem. Jason Tatum, que, bom... Aí a discussão do Jason Tatum daria pra fazer um vídeo inteiro. Aliás, uma série inteira só sobre o Jason Tatum e onde será que vai. Cadê o potencial todo que ele mostrou como rookie. Daí depois parou de mostrar no segundo ano. Daí voltou a mostrar mais ou menos. E agora vai saber o que vai acontecer com essa química desse time. Mas tem algumas peças interessantes. O Kemba Walker, nesses últimos amistosos, tá jogando demais. Ele deve ser o principal líder da equipe, né? Eu falei que acho que o Mitchell é o principal jogador, é o jogador mais habilidoso desse time, mas o Kemba com certeza vai ser quem vai liderar essa garotada toda aí na busca desse título. Acho que sim. E tá jogando muito. Muito mesmo. Nos amistosos ele tá brilhando. Mas daí você tem do outro lado, Marcus Smart, um jogador que no mínimo aí na defesa ele vai contribuir demais. Na defesa do perímetro é um dos melhores defensores da liga hoje. Com certeza. Não tem dúvida que ele vai contribuir. Agora, você tem daí o Miles Turner, por exemplo, um ótimo protetor de aro e tudo, mas o encaixe desse time ainda não tá feito. E nos últimos amistosos deu pra ver, os Estados Unidos perdeu agora recentemente, né, pra Austrália. Encerraram uma série, se não me engano, de 78 jogos invictos. Imagine. Bizarro. E conseguiram perder para a Austrália. O time em quadra estava desastroso assistir aquilo. A rotação defensiva deles não existia. Atuação histórica do Perry Mills. Né? Quem é torcedor do Spurs sabe que a gente se irrita bastante com ele. É um cara que eu adoro por tudo que ele já fez pelo San Antonio. E é um cara líder, todo mundo gosta dele no vestiário. Mas ele já não é um cara já... Né, mais experiente, mas é o tipo de jogador que normalmente sai bem nessas competições por seleção, né? Acho que a experiência ajuda também. Com certeza. É verdade, mas o que ele abusou do Miles Plumlee nesse amistoso foi uma coisa que, olha, deu dó. Acho que deveria ter sido suspenso só por causa disso, porque foi humilhação. A falta de marcação do Miles Plumlee, quando eles marcavam na pick and roll, que o Miles Plumlee dava espaço para ele de 3, 4 metros para ele arremessar de onde ele quisesse, foi desastroso. Ver esse time em quadra foi muito decepcionante. Teve um lado ou outro, assim, que pode parecer um pouco, vamos dizer, que dá para construir em cima, principalmente o Kemba Walker jogando e distribuindo a bola pro time, foi meio promissor. E, bom, você tem peças aí que são suficientes para fazer alguma coisa funcionar. Mas esse time vai ter que ganhar um entrosamento absurdo antes de poder ameaçar qualquer um dos principais times desse Mundial aí, que vai ter outros times com certeza que vão querer competir aí para derrubar os Estados Unidos, como a Espanha, a Sérvia, a própria Grécia. Então tá difícil. Esse time, não tem muita dúvida para mim que esse acho que meio que com uma boa margem, o time mais fraco da história recente dos Estados Unidos. Pelo menos se a gente for analisar... Aí a gente quis pegar aqui desde o Redemption Team, que foi o time que voltou a ser campeão olímpico em 2008. Para quem não se lembra, os Estados Unidos em 2004 tinha um ótimo time recheado de jogadores novos, como é mais ou menos o time que vai estrear no Mundial agora no próximo domingo. Mas vou falar só quem eram os jogadores novos, os jovens jogadores desse elenco de 2004. Dwayne Wade, Carmelo Anthony, LeBron James. Daí tinha outros nomes que acabaram não estourando. Amar Stoudemire também, né? Óbvio que era um prospecto incrível. Mas esse time também contava com alguns jogadores experientes. Eram nada mais nada menos que Allen Iverson, Tim Duncan e Stephon Marbury. Além deles, Carlos Boozer, Emeka Okafor, Shawn Marion, Richard Jefferson. Enfim, era... Lamar Odom, aquela lenda Odom, da cocaína. E do crack. O verdadeiro crack. Isso, o verdadeiro craque do time. E os treinadores eram o Larry Brown, campeão com o Detroit Pistons e que fez um ótimo trabalho nos Sixers, e o Greg Popovich como um dos assistentes. Só que porque aquele time, quem não se lembra, perdeu na semifinal para a Argentina e acabou ficando com o bronze. Não lembro de quem quis ganhar a medalha de bronze agora.
Mas por que esse time não deu certo, né? Porque os Estados Unidos não levava a sério nem o Mundial, nem as Olimpíadas naquela época. Tanto que 2 anos depois, esse quase mesmo elenco acabou também não vencendo o Mundial, né? E a partir daí, o país norte-americano decidiu, né, que, vamos começar a levar isso a sério, mostrar que a gente é a principal potência de basquete no mundo. A gente não vai só levar nossas principais estrelas, mas como a gente vai treinar pelo menos um pouco todo ano, né, fazendo os camps que eles falam, os campos, né, treinando não só com o elenco, mas com vários jogadores, vão chamando vários jogadores do país inteiro até decidir quem vão ser os jogadores que vão para as Olimpíadas e para o Mundial, né. E daí em 2008 eles vieram com aquele elenco incrível, que foi o Redemption Team, né, o time da redenção, que acabou voltando a conquistar o ouro numa partida épica com a Espanha, né? O LeBron, era o Kobe, o Jason Kidd, o LeBron, o Wade, o Carmelo, Dwight Howard, Sean Prince, Chris Bosh, Carlos Boozer, Deron Williams, Michael Reed. Com um time bem treinado, né, pelo Coach K, grande estrela do basquete universitário americano, de Duke, principal treinador do basquete universitário americano, que revela talentos todo ano. E foi sair agora só pra entrada do Pop. Mas então, desde que eles voltaram a levar a sério e treinar, eles vinham sempre com times muito fortes, né? Ganhando. E desde essa volta, eles não tinham perdido mais nenhum Mundial, nem umas Olimpíadas. Isso, e só pra deixar aqui registrado de passagem, o time que eles ganharam o bronze nas Olimpíadas de 2004 foi em cima da Austrália, a própria Austrália que acabou de bater eles aí. Tá aí uma coincidência bacana. Lá nas Olimpíadas de Atenas de 2004. Mas desde então, mesmo que nos mundiais os Estados Unidos não tenha conseguido juntar o principal time, como aconteceu, por exemplo, né, nas Olimpíadas de Pequim e em Londres, 2008, 2012, onde os principais jogadores foram, né? Mas os mundiais sempre vinham assim, segunda, terceira força, pelo menos, dos jogadores, né? Só pra ter uma ideia, vou falar rápido pra não me emocionar. Como diria um áudio que ficou famoso aqui em Curitiba, piada paranaense. Se você é de fora daqui, você não vai entender. Mas enfim, o time dos Estados Unidos do último Mundial, 2014, 5 anos atrás, né? Eles resolveram mudar agora esse ano para anos ímpares, daí a partir de agora vai voltar a ser de 4 em 4. Então, Stephen Curry, Klay Thompson, Derrick Rose, Kenneth Faried, Rudy Gay, DeMar DeRozan, Kyrie Irving, Mason Plumlee, ele de novo, né? Porque a estrela do time. O Boogie Cousins, James Harden, Anthony Davis e o André Drummond. Quer dizer, a terceira força da NBA era mais do que suficiente para bater a primeira força de qualquer... Aliás, da seleção do resto do mundo. E até uma coisa legal é que o Klay Thompson e o Stephen Curry ainda não haviam sido campeão antes, né? Não eram campeões da NBA antes desse título de Mundial 2014 pelos Estados Unidos. É uma recorrência que a gente vê bastante, né? Os jogadores jovens, quando vão jogar uma competição pela seleção, seja a Olimpíada ou Mundial, é quase algo concreto que eles vão evoluir e vão fazer temporadas melhores na NBA, né? Na sequência dos mundiais. Alguns acabam não indo pro Mundial, alegando medo de se machucar e não poder se desgastar e não poder jogar a temporada inteira, né? Mas o que a gente pode ver nesses últimos anos, pelo menos, aí, com uma boa amostra aí de uns 10 anos, pelo menos, que todos os jogadores jovens, quando foram para a seleção, sempre voltaram melhor e sempre conseguiram evoluir seu jogo na NBA, né? Que é o que realmente importa. Não tem dúvida. E acho que é toda a combinação de você estar exposto a uma filosofia de um treinador diferente do teu, que com certeza vai poder agregar uma coisa ou outra, porque senão não estaria lá como treinador da seleção americana. É você estar exposto ao jogo, treinar junto com outros jogadores que já estão mais desenvolvidos, são já seus estão na liga mais adversários, tempo. né? Exatamente, que vão só de você assistir eles treinando ou de repente você conversando com eles, você vai aprender uma coisa ou outra, ali um movimento ou outro que de repente você pode usar no jogo, uma tática, um insight de repente de alguém, só de alguém te dizer, de repente tal jogador, ele gosta de fazer tal movimento, é uma boa na hora de marcar. Exato. Te faz pensar sobre o jogo diferente, não tem como não crescer, não se desenvolver fazendo parte da seleção americana, mas nesse último ano é impressionante como todo mundo fugiu da seleção como se fosse a praga. O nome que me deixou mais chateado tava treinando até agora e segundo relatos de quem vinha acompanhando os treinos, que esse nome que eu vou falar agora parecia ser um cara muito empolgado nos treinamentos e mostrando vontade, mas também acabou desistindo na última hora, que foi o
De'Aaron Fox, do Sacramento Kings. Falei e deu um branco de uns segundos do nome do Fox, que é um dos meus jogadores jovens favoritos da NBA. Sim. E eu tinha muita expectativa, achando, vai lá e evolui seu jogo, né? Óbvio, Exatamente. ele ficou bastante tempo treinando, vai ajudar um pouco, mas como esse estilo de competição internacional, né? Você joga... O basquete são as regras diferentes, você joga com estilo de jogo diferente, o pessoal na Europa sempre tem muita técnica, os países africanos são sempre jogadores com muita força, então toda essa combinação diferente é impossível você sempre não agrega, aprender né? disso. Exatamente, sempre agrega. Você vem pra cá com mais experiência, sabendo o que fazer em certas horas, tendo sido exposto a um estilo de jogo diferente, que de repente você vai encontrar de novo o estilo de jogo que você vai encontrar na Sérvia jogando, você vai encontrar de novo na NBA em certos jogadores, o estilo de jogo da Espanha você vai encontrar de novo na NBA em certos jogadores, você aprende com o próprio estilo de jogo deles. Uma das jogadas mais utilizadas na NBA hoje, e que é uma das de maior sucesso na NBA atual, é a jogada Espanha, que é uma jogada que ficou popularizada, que tem esse nome por causa porque o time espanhol jogava com essa jogada no último Mundial e nas Olimpíadas. É uma jogada extraordinária, que eles fazem uma pick and roll, e daí você tem um terceiro jogador fazendo uma screen para o marcador que foi trocado na hora da screen. Quer dizer, então, é uma back screen, né, como eles chamam. Eles fazem uma screen pelas costas do jogador. Enquanto ele está pensando na troca que ele vai ter que fazer ali para pegar o novo marcador, tem um outro jogador já do time montando uma screen nas costas dele. Então o jogador que faz o roll corre para cesta sozinho, corta para cesta sozinho. Você tem é uma jogada sensacional, é uma coisa utilizada hoje sem parar na NBA e que foi aprendida diretamente do time espanhol no Mundial e nas Olimpíadas, nos últimos Mundiais e Olimpíadas. Então você tem, é um tipo de experiência que você não tem nem como colocar um valor nisso. Não tem preço esse tipo de coisa. Eu brinquei com o Boston ali, né, no começo do vídeo, e se eu fosse torcedor do Celtics, já falei que eu não sou, apesar de gostar da cidade, torço pros outros times de Boston, mas não pro Celtics. Mas o torcedor de Boston, acho que tem que estar bem empolgado com 4 jogadores, principalmente jogadores jovens. O Kemba vem agora para sua primeira temporada em Boston, é um jogador já experiente, que ainda pode evoluir, é claro. Mas principalmente jogadores mais novos ali, o Tatum, o Smart e o Brown. Eu acho que é uma ótima oportunidade de evoluir. O Brown que tem sacado muito, né? Eu acho que ele pode acabar sendo uma opção ofensiva. Ele que é muito bom na defesa, pode ser uma opção ofensiva forte para esse time dos Estados Unidos, né? Sem dúvida, ainda mais sem o Kyrie agora, pro time dos Estados Unidos. Continua. Pro time no Mundial agora, eu digo, óbvio. E daí pra, então, poder vai ganhar experiência essa trazer isso evolução pra NBA. Com certeza. Exatamente, vai ter mais espaço para jogar sem o Kyrie no time. Tanto o Brown como o Tatum tiveram ótimas temporadas, né? 2 anos atrás, antes o Kyrie já tava lá, mas se machucou. E agora com o Kyrie jogando a temporada inteira, os dois caíram muito. A minha expectativa é que eles evoluam muito. Mas bom, a gente acabou... Eles não tem como não evoluir tendo toda essa experiência no Mundial. Com certeza vai ser positivo pro time do Celtics. A gente acabou se empolgando aqui, né, na análise desse time, comparando com os times passados. Mas a resposta da pergunta é, pra nós pelo menos, sim, esse é o pior time dos Estados Unidos, pelo menos nos últimos... Se ainda não estava claro... 10 anos. Isso não significa que eles não podem vencer. A gente ainda não adquiriu o costume de apostar, mas eu quero começar a fazer isso logo, voltar a fazer isso logo. Eu aposto que a gente vai mudar isso agora. Mas eu não sei se eu apostaria nos Estados Unidos. Se me obrigasse aquele negócio, alguém bota uma arma na tua cabeça, diga um time para ser campeão do Mundial, eu ficaria ainda meio relutante. Eu tô bem encantado e empolgado com a Sérvia. Pelas odds, eu acho que a Sérvia, se duvidar, é a melhor aposta ainda. Mas até mesmo escolhe um campeão, nem por odds, tem que escolher um campeão. Eu acho que na hora do vamos ver, quando o jogo ficar apertado, esse time pode sentir bastante. Isso pode ser. Uma coisa que me deixa um pouco mais confiante nos Estados Unidos é que eles têm o Pop no banco. Então, o que mais me chamou a atenção nesse último amistoso aí dos Estados Unidos contra a Austrália foi o desastre que foi a rotação defensiva do time dos Estados Unidos. Como eles deixavam lacunas absurdas, como o Plumlee não estava prestando atenção na tarefa tinha sido designada a ele, como eles a help, né, a ajuda ali na defesa do weak side, né, como se diz no basquete, né, o lado forte, o lado fraco. O lado forte, para quem não está familiarizado com esse tipo de linguajar, né, do basquete, o lado forte é o lado onde a bola tá, e o lado fraco é o outro lado. Então você vê nos melhores times defensivos, você sempre vê o jogador que, alguns geralmente
da front court, né, os alas de força, ala pivô, tá no lado fraco, fazer a rotação para vir ajudar na penetração quando alguém tá com a bola do lado forte, penetrando. Então, quer dizer, essa falta de ajuda, esse time dos Estados Unidos estava perdido na defesa. E esse tipo de coisa é o tipo de coisa que... E essa coisa é o tipo de coisa que o Greg Popovich é um cara que tem experiência que vale por centenas de anos e que não tem dúvida que ele vai encontrar isso no filme e vai chamar a atenção de todo mundo e aos poucos vai ajudar nisso daí. Então o time não vai estar ideal pro Mundial, mas o que me deixa com dúvida ainda, dizendo que talvez ainda os Estados Unidos ainda sejam favoritos, é porque eu acho que o Greg Popovich ainda pode mudar muito do que tá errado no time. Pra mim o único problema disso é que o Mundial, por mais complicado que seja os regulamentos e ter mais jogos do que a gente acha que deveria ter. Você acha complicado só porque tem umas 9 fases de grupo? Mesmo assim é um campeonato de tiro curto, né? Por mais estranho que seja o regulamento, ainda assim é um campeonato de tiro curto e esses tipos de problemas, mesmo que hajam grandes treinadores no time, né? Como o Pop e o Steve Kerr, você só resolve em quadra, né? Não apenas no treinamento, mas jogando, coisa que uma temporada da NBA isso é muito mais fácil de fazer com 82 jogos na temporada regular. É verdade. E eu repito, na hora, eu falo numa eventual semifinal, que seja já o quartos de final, dependendo desse chaveamento louco que aconteça, pega uma Espanha, pega uma Sérvia, pega uma Grécia, né, que todo mundo tá empolgado com o Giannis, eu ainda acho mais difícil. Argentina mesmo. Falando da Grécia, você com certeza tá se referindo à grande estrela da Grécia, o Thanasis Antetokounmpo. Né? O Giannis é tão popular na Grécia que ele obriga até o irmão dele a jogar, né, no time. Mesma coisa que acontece no Bucks, né? O irmão dele já tá lá. Vamos ver se essa temporada ele joga. Ele passou um tempo na Europa, né? Mas ele já foi draftado pelo time de Milwaukee. Quem sabe ele possa jogar lá também na temporada que vem. Vamos ver se no Mundial, se realmente ele tem bola pra jogar na NBA ou se ele só tá lá, tanto no time da Grécia... Isso é só nepotismo. Quanto no Milwaukee. Mas daí é justo, né? Um cara... Justo. Isso a gente podia fazer até pra... política, né? Fica a dica. Se você fosse um bom presidente, um governador, um bom prefeito, dá nada. Você pode trazer seus parentes pra trabalhar junto. Pode trazer seu filho pra ser vice até, se você for bom o suficiente. Exato. Que é o que o Giannis faz. O Giannis é bom o suficiente, então ele pode fazer o que quiser. Mas enfim, eu continuo batendo nessa tecla porque eu acho bem sério esse problema. Eu quero ver, eu tô curioso. Eu quero que tenham jogos disputados. Eu acho que vão ter. Não consigo ver esse time dos Estados Unidos passando por cima dos principais adversários, pelo menos, né? Ainda acho que os Estados Unidos caiu num grupo relativamente fraco. Teve sorte nesse aspecto, né? Acho que a classificação não deve ser um desafio grande. Nem pode, né? A verdade é essa. Mesmo se fosse um grupo forte, a obrigação dos Estados Unidos é no mínimo passar de fase. A República Tcheca, como o Tom já bem disse, estreante nos mundiais. O Japão é um time que não fraco. Tem tradição alguma no basquete. Exatamente. Turquia, sim, que é um time já mais forte, é o atual vice-campeão, né? Perdeu pro próprio Estados Unidos, atual vice-campeão mundial. Mas era o campeonato que foi realizado na Turquia, né? E os turcos são um povo muito apaixonado, né? Pra não dizer louco. Então a atmosfera nos ginásios todos os jogadores falaram isso, era muito pesada e isso ajudou bastante. E vai saber o que o Erdogan também não fez por trás das cenas pra trazer esse título pra casa. Exato. Então eu acho que é provável que a Turquia caia um pouco de nível nesse passe mundial, mas deve se classificar. Deve se classificar junto com os Estados Unidos. Então pode ser que os Estados Unidos ganhem bem do Japão e República Tcheca. Mas a partir do momento que os Estados Unidos passem de fase, eu acho difícil ver esse time sobrando e passando por cima dos adversários. Posso Talvez estar errado. Talvez no Brasil, né? O Brasil pode enfrentar os Estados Unidos. Aliás, tudo indica, né? Porque se a gente classificar, a gente vai enfrentar os Estados Unidos. Exatamente. O que deve acontecer aí é os Estados Unidos e a Turquia se classificarem no grupo deles e o Brasil e a Grécia se classificarem no grupo do Brasil, né? Lembrando que o grupo do Brasil é Brasil, Grécia, Nova Zelândia e Montenegro. Então, se o Brasil não falhar muito forte, o Brasil deve se classificar junto com a Grécia, mas a Grécia já deve causar problema para os Estados Unidos na próxima fase. Com certeza. Bom, a gente já falou um pouquinho da Grécia, até um pouquinho do Brasil, então vamos passar, agora que a gente já analisou bastante os Estados Unidos, para os principais concorrentes ao título, né? Eu falo aqui que eu tenho minhas sérias dúvidas se o time norte-americano vai ser campeão, mas eles são, sem dúvida, o principal candidato. E quem são os outros candidatos, os outros favoritos ao título desse próximo Mundial que começa no sábado? Para mim, são 3 os principais. O primeiro é a Grécia, né? Que, de novo, o elenco da Grécia, a grande maioria deles joga ele no Olympiacos, no Panathinaikos. Mas o basquete grego é bom ressaltar que é bem forte. Né? Exatamente. É um basquete bem forte. Da Europa.
E Principal eles têm liga. o MVP dessa temporada, dessa última temporada da NBA, o Giannis, que tá jogando um absurdo. E que é aquele negócio, você tendo arremessadores na quadra, você só precisa do Giannis com eles e não precisa de mais nada. Na penetração ele vai atrair a atenção da jogada, da defesa adversária inteira, e ele faz o passe e alguém arremessa de 3 e easy game. Então a Grécia é um dos principais concorrentes, sem dúvida. A Espanha é outro dos principais concorrentes. Com certeza. Um time também. Sempre exige respeito. Exatamente. Um time forte, um time que vai ter vários jogadores experientes. Tem o Marc Gasol, que foi campeão agora nessa última temporada. Eu acho que isso pode até ajudar o Marc, porque agora que ele tirou esse peso das costas, ele ganhou um título, eu acho que ele... Não que ele não faça isso, porque é um cara que sempre se dedica... Não fizesse isso antes, porque ele sempre se dedica muito. Mas pode jogar Mundial leve e se entregar ao máximo pra esse time, porque se ele se machucar... O quê? Faz parte, já sou campeão olímpico, já sou campeão da NBA, já fui campeão europeu, vou tentar trazer um título mundial pro meu país. Eu tenho a impressão que ele pode entrar com esse foco nesse próximo campeonato. Exatamente. E ainda vai ser ajudado pelo Ricky Rubio, pelos dois Hernan Gomes. É um time que é interessante. O Rudy Fernandes, o Rudy Fernandes teve também. uma boa passagem pelos Blazers da NBA, antes de voltar pra Europa. Hoje no Real Madrid, exatamente. É um time também que deve ser levado em consideração. E o terceiro, pra mim, é o mais interessante deles, na minha opinião, que é o time da Sérvia. Pra mim também. A Sérvia é sensacional, né? Vai jogar com o principal, o líder do time, grande, aquele lasanhinha, o famoso gordinho querido. Exatamente. Nikola Jokic, esse cara que joga demais, é impressionante que o cara consegue fazer da posição de pivô. É o verdadeiro point center, como dizem lá nos Estados Unidos, né? Um cara que joga como armador na posição de pivô. A visão de jogo dele é sensacional. No ataque ele é absurdo. Na defesa ele deixa um pouco aí a desejar, até por causa desse excesso de peso, talvez, aí que ele tem, que se bem que melhor não falar isso pra ele, porque da última vez que um jornalista perguntou ele ficou bravo. Mas ele deixa um pouco a desejar ali na movimentação na defesa, mas é sensacional. É um dos melhores jogadores desse Mundial. Sem dúvida nenhuma. Se não for o segundo, logo atrás do Giannis, pra mim. Com certeza. São os dois, né? Pois é, e ainda estão auxiliados aí pelo Bogdanovic. Excelente arremesso, um jogador bastante útil. Vai Sacramento Kings. Exatamente. Vai ser auxiliado também pelo próprio Nemanja Bjelica. Também dos Kings. Dos Kings também. Um outro jogador que joga ali geralmente na 4 ou na 5 até, pode jogar, que arremessa muito bem de 3 e tem um alcance sensacional, arremessa de 30 metros. 30 talvez não, mas sim, arremessa tem um ótimo range, bem para trás da linha de 3, sem problema nenhum. E esse time é muito interessante. Eu acho que esse time, não tenho dúvidas que ele vai ser um dos principais. Até o Boban Marjanovic também, a torre, o cara de 2,65 metros de altura quase, que vai com certeza vai atrapalhar aí. Só o jogador mais alto da NBA junto com o Porzingis. Exatamente, com certeza. Bom, agora tem Taco Fall também, né? Opa, verdade. Taco Fall e Bol-Bol. E Bol-Bol, esqueci os dois gigantes que entraram agora. Mas vamos ver se de repente... acho que até o Bol-Bol, se duvidar, é um pouco mais baixo que ele. Não sei. Taco Fall com certeza é mais alto. Mas vamos ver. Vai ser muito interessante esse time da Sérvia jogar. E eu acho que qualquer um dos três, Sérvia, a Espanha ou a Grécia, podem talvez trazer problemas aí para os Estados Unidos se eles não melhorarem esses problemas que eles têm. Outro time que acho que também deve ser respeitado é da França. O time francês, né? Se não me engano, o atual campeão europeu, né? Já não tem mais o Tony Parker, que se aposentou da seleção, mas ainda tem Nicolas Batum, Ivan Fournier, do Magic, Rudy Gobert, o principal exatamente. Defensor da liga, um dos principais defensores da liga que venceu o título de melhor defensor da NBA no último ano. O melhor protetor de aro do campeonato inteiro, com certeza. Então também, eu acho que esse Mundial tá em aberto. Por não ter uma equipe dominante, como os Estados Unidos, né, levou nas últimas edições, eu acho que deixa alguns times com chance de título, que deve se tornar mais divertido ainda pra gente que gosta de basquete poder assistir. O campeonato tá mais equilibrado do que se espera geralmente de um campeonato mundial de basquete. E da nossa canarinho, nosso Brasilzão, o que a gente pode esperar da nossa seleção? O que você acha, Rê? Decepção, eu acho, né? Isso é o que vale esperar. Pelo menos muito pessimista. Não, cadê se for bem, patriota? Se for bem, você pode ficar feliz depois. É melhor do que esperar que o time vai se destacar e depois
ser decepcionado. As expectativas é difícil de serem altas, porque estava conversando aqui um pouco antes, essa geração do Brasil, de Nenê, Leandrinho, Varejão, Splitter, Alex, Huertas, a melhor geração, foi uma geração sensacional que a gente presenciou nos últimos anos, né? Infelizmente não conseguiu atingir os resultados que poderia, mesmo indo bem em mundiais e Olimpíadas, mas era um time que tinha condição de brigar por medalha nessas competições, não tem a menor dúvida. Só que esses caras ficaram velhos e eles ainda estão lá na seleção, né? Pois é, exatamente. O Alex tem 39 anos e ainda joga lá. Sabe, o Leandrinho ainda tá na quadra de andador. O Leandrinho, cara que não tem mais a mesma velocidade, sabe? Tem todo o respeito do mundo pra esses caras, sem brincadeiras. Acho que o Brasil, a gente sabe que é um país que só admira quando só dá o devido carinho aos esportistas quando eles são campeões, né? O que é algo errado. Não, Leandrinho, eu sou muito fã do Leandrinho. Eu adorava ver o Leandrinho no Phoenix Suns. Com certeza. A história dele é sensacional. É um cara que é um dos meus maiores ídolos no basquete. Sem dúvida. Mas não dá pra dizer que ele ainda tá em condições de ser um jogador de elite num palco como esse. Não, e o Varejão também, que veio aqui no Flamengo também, ó, legal, foi campeão, já não é mais aquele jogador, né, que sempre se destacou pela sua raça. Ele ainda tem toda essa fibra, mas o físico já não permite se tacar na quadra por tudo que é lado. Pois é. E correr atrás, se jogar atrás das bolas, né? A esperança é que os jogadores jovens, né, como o Bruno Caboclo, que pôde jogar bastante partidas no Memphis Grizzlies na última metade final da temporada da NBA. Isso. E foi muito bem. E o Didi, que né, também foi draftado. E o Felício do Chicago Bulls. São os jogadores que a gente tenha a esperança que tenham tanto sucesso quanto o Nenê, Varejão, Leandrinho, Splitter tiveram na NBA. Ainda tem o Huertas, né? Pô, que é também um ótimo armador, né? Vamos falar a verdade, o Huertas não conseguiu jogar tão bem na NBA, talvez tenha chegado um pouco mais velho e não é um cara que seja tão bem dotado fisicamente. Isso, e também já tá com seus 36 anos, então... Mas que fez sua história no basquete europeu, né? O Huertas, pô, foi um grande jogador na Liga Europeia, Sim. Então tem qualidade. Só que, como a gente já falou, é um time que tá velho, com os jogadores novos ainda não firmados, né? Como o Didi, o Caboclo, o Felipe. Pois é, exatamente. O Iago. Os mais velhos já passaram do auge e os mais novos ainda não chegaram. Exato. Então é difícil imaginar. O grupo do Brasil tem a Grécia, que é a franca favorita, daí tem a Nova Zelândia e a seleção de Montenegro. Eu acho que o Brasil passa, mas Montenegro vem da escola soviética, né? Da escola do leste europeu de basquete, Isso. Então todos os países que saíram da União Soviética sabem jogar basquete, isso é... Isso. Acho que clássico. Todo mundo daquela região do mundo sabe jogar basquete Exato. E xadrez. Exatamente. Então... E tomar vodka. Isso eles nascem assim. As crianças lá nascem assim. Ao mesmo tempo eles fazem isso. Eu vejo documentários na Rússia. Crianças com 5 anos jogando basquete, xadrez e tomando vodka ao mesmo tempo. É incrível esse documentário. Que vai ser lançado em breve aí pelo canal Apenas Esportes. Isso, exatamente. Mas enfim, então não vai ser tão fácil assim essa classificação. Eu acredito no Brasil que passe de fase, mas a partir do momento que a gente passa de fase, a gente pega Estados Unidos e provavelmente Turquia, junto com a Grécia, daí chegar no mata-mata, né, no momento decisivo, acho que isso não vai acontecer. Não, é muito difícil imaginar que o Brasil vai ter uma campanha muito positiva. E deve passar da primeira fase, não sei se vai ser muito fácil passar, mas deve passar da primeira fase. Mas da segunda é muito difícil imaginar que o Brasil pode sair na frente dos Estados Unidos e Grécia. Eu não sei se... Aí passa do otimismo, eu acho. A curiosidade da seleção brasileira é o treinador, né? O Alexander Petrovic, irmão da lenda, né? Do saudoso, infelizmente, Drazen Petrovic, que faleceu muito cedo, né? Um dos principais jogadores da história do basquetebol europeu. Que também estava começando a fazer seu nome na NBA, né, no New Jersey Nets, na época, né, na década de 90, até falecer precocemente no acidente de carro. Mas vamos ver que o Petrovic aí pode trazer diferente para a seleção, né, o Petrovic assume a seleção, né, depois do bom trabalho que o Manhano fez, né, o Rubio Manhano, o argentino, que foi campeão com a seleção argentina nas Olimpíadas de 2004, campeão olímpico. Muita gente não gostava dele aqui, mas eu acho que ele fez um bom trabalho, sim, os resultados não vieram, porque... uma série de motivos. Mas vamos ver esse Petrovic aí, que como esse vai ser o primeiro grande desafio dele, né? É bom lembrar que o Mundial dá vaga para as Olimpíadas, né? E são poucas vagas, então é uma das competições, né? Se o Brasil não conseguir a vaga agora, ainda não estaria eliminado das Olimpíadas, né? Se eu não me engano. Acho que é isso, acho que ainda tem o Sul-Americano. Mas enfim, então o Mundial é importante por causa disso também. Com uma boa campanha, o Brasil já se garante nas Olimpíadas de Tóquio ano que vem, então
Vamos torcer, né? E ficar na expectativa de ver o que essa seleção brasileira pode apresentar a partir desse próximo sábado. Eu falei, eu sinceramente não vou pôr no despertador para 5h30 da manhã de domingo, não. Porque sábado tem show do Sandy Júnior aqui em Curitiba e eu não posso perder. Não, mentira, mas... mentira, sim. Mas é sábado, né? Vamos ter que fazer alguma coisa aí. E daí sim. É emendar, o negócio é emendar. Esqueça o despertador. Sábado, emenda e assiste um o jogo shot ainda. Pra cada... Exatamente, um shot pra cada sexta. Mas a gente tá bem empolgado aqui pra esse Mundial, né? Falei, a gente tá com saudades de basquete, né? Então o Mundial dá uma amenizada nessas saudades da NBA. Sem dúvida. E aí, você também tá empolgado com o Mundial? Tá botando fé no Brasil? Também tá meio duvidoso com esse time dos Estados Unidos? Quem que você acha que pode enfrentar, peitar os norte-americanos pra tentar ganhar o título de principal título de seleções do basquete, né, mundial, que não seja as Olimpíadas? Deixa aí sua aposta, deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreva no canal, a gente vai continuar falando de NBA, de basquete aqui, podemos, ao longo da competição, a gente pode ir comentando também, dependendo de como estiver aí no Brasil e também nos Estados Unidos. A gente também fala bastante sobre NFL aqui, vamos falar sobre tênis, o US Open, que começou hoje, né, a gente tá gravando na segunda-feira, dia 26 de agosto. Isso, e daqui a pouco beisebol também, que é um vídeo que eu tô afim de fazer. E beisebol, é verdade. Tá na hora já, essa beisebol, temporada da MLB chegando ao final. Eu não quero fazer e o Yankees destruindo todo mundo. Essa temporada eu tô de greve com o beisebol. Que dúvida. A não ser que o Red Sox consiga uma arrancada incrível nos últimos 30 jogos e se classifique os playoffs. Isso, vai conseguir. Mas galera, valeu pra você que de novo nos ouviu até o final. Espero que você tenha gostado e se encontramos na próxima. Valeu? Isso aí, Go Yankees! Pau no cu dos Yankees e de Nova York. Abraço!